Foi luz, foi câmera, foi áudio. Silêncio no set, por favor. Ação. Vida longa e próspera comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Felipe Fraga, sou diretor da Escola de Leão Poente, e hoje então nós estamos gravando o primeiro AL Podcast Studio de 2025, novamente acompanhado aqui do meu colega professor Hidalgo Cálculo, e hoje nós então temos dois ilustres convidados aí. Posso dizer que estou bastante contente, principalmente de um deles, que é o professor Luiz Augusto Fischer aqui. Para quem me conhece na escola sabe que eu sou formado em letras, né? Então, professor de língua portuguesa e faz parte da formação de todo professor de língua portuguesa, especialmente no Rio Grande do Sul aí, estudar os livros do Fischer, né? Principalmente o dicionário de Porto Alegre, aí, que esse não pode faltar, né? Mas vou deixar o meu colega se apresentar, e também estamos acompanhados aqui do Tomás Daniel Vieira, da Editora Coragem, né? Editor da Editora Coragem. Tive um pouco de dificuldade de achar vídeos e mais presença assim, nas redes sociais do Tomás até, né? Então não deu para pegar muitas informações assim, e eu também não quis, vou lá, eu segui lá o Tomás, ele disse, quem é esse cara aí que tá me espionando, né, e tal. Mas a gente vai conversar exatamente já para conhecer mais sobre o Tomás aí e esse trabalho dele da Editora Coragem. Também já fazendo um agradecimento muito especial aqui ao nosso apoiador do L Podcast, que já tem um episódio gravado, inclusive, lá em 2022, que é o Rodrigues Júnior, que está aqui, então, nos bastidores, nos assistindo, né? Mas foi ele que fez, então, todo esse meio campo para a gente poder conversar hoje com o Fischer e com o Tomás, né? Através, então, do Rodrigo Júnior e do Instituto Evoluir, né? Também um dos nossos apoiadores. E agradecer aos nossos parceiros, entre eles o Estúdio Hype, que é a casa que nos recebe hoje, então, na gravação desse episódio, né? E também já agradecendo a Editora Coragem, porque eu já tive contato, inclusive, aos livros que a gente vai falar um pouco hoje aí durante a gravação. Lá na escola já tem livros da Editora Coragem, já temos 3, para ser mais exato, que já estão sendo lidos pelos professores lá e aguardando depois os autores para conversar com os alunos. Inclusive, o Fischer já deixa o convite aí para conhecer a escola presencialmente. Mas vou deixar então o Hidalgo se apresentar e depois o Fischer e o Tomás. Bem, eu sou o professor Hidalgo, eu sou professor de matemática da Escola André Leão Puente, sou coautor, então, desse projeto de podcast junto com o diretor Felipe, e a gente está aqui para compartilhar, agregar e somar aqui para a comunidade escolar, junto, então, ao Fischer e ao Tomás. Vou passar a palavra, então, para o Luiz Augusto Fischer. Quer que eu me apresente as coisas realmente importantes da minha vida? Eu sou colorado e basicamente é isso. É a parte mais importante. Essa a gente vê depois. Apesar de que a gente anda meio por baixo, ultimamente. Não, mas colorado não adianta. Não, eu sou professor do Instituto de Letras da URGS, né, há muito tempo demais até. Eu dou aula há 45 anos, Hidalgo, fala a verdade, já dava tempo para se aposentar, né. Comecei a dar aula muito jovem, com 22 anos, mas fiz letras, depois fiz uma carreira toda universitária, né, fiz mestrado, doutorado, e hoje em dia sou um feliz parceiro da Editora Coragem. Tomás é um editor de alta qualidade, com um coração atento assim, para as coisas importantes. E com ele eu tenho desenvolvido já projetos, acho que nós vamos poder falar bastante do projeto esse das narrativas, né? E é isso. Ou posso contar mais coisas se precisar. Tomás? Depois desse comentário aí, nem sei o que dizer. Obrigado, então. Eu sou o editor da Coragem, faz 5 anos que eu toco a editora. Mas a minha formação mesmo, originalmente, é na computação, então, por isso, inclusive, conheci o Instituto Evoluir, onde eu fui professor de programação. E, embora as duas coisas não sejam completamente diferentes, a editora se sustenta por causa dessa combinação de habilidades. E, atualmente, faço mestrado em letras na URGS. É isso. Eu estava assistindo ontem para fazer a pauta, o episódio que foi gravado com o Rodrigues, e lá em 2022, quando a gente gravou, ele já havia citado o Fischer por intermédio da Clarissa, que é uma das autoras também, né, da editora e tudo, falando que o Fischer havia citado um dos livros dela em alguma entrevista, eu acho, que também já havia citado o Tomás, né, e o trabalho dele na Coragem e tudo, né.
Mas a gente, indo para a pauta, então, uma das perguntas que eu acho que talvez vocês possam achar um pouco inusitada, mas como nós somos um projeto de escola pública, né, um projeto de escola, a gente costuma falar sobre a trajetória escolar mesmo das pessoas, né? Até porque, olhando as entrevistas mais recentes do Fischer, eu olhei lá o Matcast com o guri de Uruguaiana, também um outro com o Nando Gross, também foi uma entrevista, acho que tem quase no início do ano, quase um ano, né? Sempre te perguntam sobre o dicionário de Porto Alegrense, também sobre o sarau elétrico, e é claro que a gente quer falar sobre isso, mas uma das coisas que eu aposto que os teus alunos devem ser curiosos, e mesmo os alunos que não são da URGS, né? Eu, por exemplo, cursei outra universidade, mas tinha curiosidade de saber qual foi a escola que o Fischer estudou no fundamental, no médio, a graduação foi na URGS ou foi em outra faculdade, no que é o mestrado dele, o doutorado também, né? Então, se puder rapidamente nos falar sobre isso, porque acredito que é algo até que nostálgico de se falar e que os alunos vão achar interessante de assistir e que eles não vão encontrar em outro podcast. Não, é uma história que eu frequentemente eu evoco, enfim, porque professor, a nossa profissão é uma profissão que é muito, como é que dá para dizer, muito orgânica com a nossa história, né? Quem é professor, em geral, teve uma boa experiência com professores, né? Aprendeu, ou tem uma experiência horrível e quer consertar a vida, né, também. Mas ser professor é uma coisa muito forte. Meu pai foi professor, né? Aliás, foi professor do Rondon, lá de Canoas, ele era professor estadual. E ele tinha uma segunda profissão, que era a primeira, né, na qual ele ganhava mais. E enquanto isso foi professor a vida inteira. Bom, mas a minha história pessoal é a seguinte: em colégio, eu estudei sempre em colégio católico. Eu fui aluno de um colégio que agora já mudou de nome, inclusive, era o Ginásio Santa Família. Eu fiz o jardim de infância, os 2 primeiros anos do antigo primário. Depois eu passei para o Colégio São João, que é dos laçalistas, e lá eu fiquei até o final do colégio. Saí do colégio em 1975. Então, enfim, foi uma época muito interessante. O colégio era muito bom naquela época. O Colégio São João teve uma direção sensacional. Uma direção faz diferença, né? Vocês sabem. Uma direção que era muito aberta, assim, enfim. E, por outro lado, além de intelectualmente ser um colégio interessante, era um colégio que tinha muitas atividades paralelas. Naquela época não existia podcast, mas se tivesse, eu acho que eles teriam feito também. E a gente tinha muito engajamento comunitário, enfim, tive muitas experiências realmente muito boas, né? E do ponto de vista intelectual, até posso dizer que a formação não foi assim o que poderia ter sido, porque eu peguei eu sou da primeira turma que pegou a reforma de ensino de 1971, que foi a que criou os cursos supostamente profissionalizantes. Então eu deixei de ter várias matérias no ensino médio, em compensação tive um monte de outras matérias. Eu te contei, né, Tomás, que eu fiz durante 2 anos eu tive programação, que a gente aprendia lá, Fortran, aquela linguagem, nem sei se existe ainda, se faz sentido isso. Mas pouca gente sabe. Eu também não sei mais, já esqueci. Bom, aí eu fiz vestibular para a URGS e entrei no curso de Geologia, que não tem nada a ver com letras, né? Eu fiz metade do curso. E, na verdade, quando eu estava entrando no 3º ano de Geologia, eu me dei conta que eu não ia ser feliz sendo geólogo. Basicamente foi isso. Era uma carreira assim que parecia promissora do ponto de vista de emprego e tal, né? A minha geração foi a geração que fez a Petrobras atual, né? E aí, naquela época, era possível ter mais de uma matrícula na URGS. Então, eu fiz um segundo vestibular para letras, porque eu gostava muito de ler, por nada, assim, nem foi tanto pelo colégio, acho que era mais de casa mesmo. E aí comecei a fazer letras e, bom, aí me apaixonei, disse, não, eu quero fazer isso aqui pelo resto da vida e tal. O meu pai era professor de português e tinha sido professor de latim, então eu tinha uma imagem muito boa de ser professor. Me lembro do pai feliz dando aula e falando com os alunos e corrigindo trabalho domingo de noite, ele me chamava, mostrava, né, filho. Que absurdo. Umas coisas que o professor que não para nunca. E, bom, aí fiz letras e aí naquela época ainda a gente podia pedir transferência interna. E eu fiz isso, eu transferi a minha matrícula da Geologia para História. Então eu cursei letras, fiz todo o curso, me formei, e cursei História sem me formar. Faltaram 2 semestres, basicamente. Mas eu já tinha começado a dar aula, dei aula em escolas aqui de Porto Alegre, basicamente em colégios privados, no Anchieta e no Israelita, mas dei aula também no Colégio Militar. Por um ano eu dei aula ali. E nesse momento aí eu entrei no mestrado de literatura e aí, um pouco depois, em 85, eu fiz concurso para a URGS.
Era uma época assim muito, enfim, não dá para comparar com o que existe hoje, né? Hoje o mercado é muito mais saturado, né, de mestres e doutores. Na minha época era muito pouca gente que fazia isso. Então, aí aí larguei os colégios, dei aula em cursinho também nesse período, né? E tô falando demais, não? Posso parar? Não. Estamos aqui para ouvir. Depois, bom, no mestrado, por que eu estudei no mestrado? Eu tinha uma ideia de estudar Machado de Assis, que era, enfim, queria, sei lá, aquela pretensão de quem está começando a estudar, né? Vou explicar uma coisa que ninguém explicou e tal. Todo professor de letras quer achar alguma coisa diferente do Machado de Assis. Né? Isso. Mas aí, sabe que na prática o que aconteceu foi, eu dava aula especialmente no terceiro ano do ensino médio, né? Então eu dava aula de pré-vestibular, assim, ou para aluno que ia fazer vestibular, não existia o Enem, hein? E eu me dei conta que eu tinha uma deficiência na minha formação, que era a poesia. Eu conhecia muito pouco a poesia. Então eu acabei fazendo a minha dissertação de mestrado sobre poesia. Trabalho assim que, se eu fosse orientador, eu teria mandado eu parar em 1/3 do que eu fiz, sabe? Escrevi um troço imensamente grande e tal. E, enfim, também se interessar posso contar a história, mas basicamente isso, uma história da poesia brasileira com um foco no final do século XIX. Isso aí eu já era professor, né? Então fui muito beneficiado por essa condição de ser professor da Universidade Federal, com um salário muito bom, podendo estudar e tudo, né? E você conhece a piada de Deus criando as profissões? Eu te contei, né? É boa, vale a pena. Depois eu posso contar aí. Aí depois nos anos 90 eu fiquei 4 anos fora da universidade, porque eu trabalhei na Prefeitura de Porto Alegre, na Secretaria de Cultura. Aí defendi o meu doutorado e é isso, aí continuei. Fiz 2 estágios pós-doutorais depois disso, assim, tive, enfim, uma sorte maravilhosa. A tese de doutorado, qual foi a temática? A tese de doutorado foi o ensaio como gênero literário. O cara que eu estudei, na verdade, foi o Nelson Rodrigues, das Crônicas. E aí eu apresento lá uma ideia de que eu acho que ele é mais parecido com o Montaigne, aquele cara que em geral é estudado no domínio da filosofia, né? Mas é um ensaísta, enfim, um cara lá do século XVI. E é isso. E aí, enfim, escrevi muitas outras coisas também, publiquei outros livros, né? Mas é isso. Falei já bastante, não quero polarizar tanto assim a conversa aqui. Tomás, então, a escola que tu fez o fundamental e o médio, se quiser aproveitar e mandar um recado para algum professor, seja falando bem ou falando mal, né? Só capricha, porque a próxima vez que procurarem o teu nome no YouTube, como eu fiz, vai aparecer esse episódio, né? Vou procurar lá pelo Tomás, isso aqui que vai aparecer para alguém ver, né? Eu me formei em Encharqueados, na minha cidade natal, fica 1h e pouco daqui de Porto Alegre. E lá a minha escola, ensino médio, foi o Instituto Federal, o IFSU. Show. Uma das primeiras turmas, então fui também beneficiado por essa sorte ali de estar na idade certa para pegar as primeiras turmas da escola que abriu lá em 2006, 2006, né? Eu entrei em 2007. Então, nossa, foi sensacional, tive ótimos professores. Não vou citar nenhum, na verdade, senão vou esquecer alguém que é importante, mas foi dos professores que eu conheci no IFSU que eu comecei a gostar de estudar, na verdade. No ensino fundamental eu detestava estar na escola. Aí depois fui fazer a minha graduação na PUC, em Porto Alegre. Consegui bolsa 100% para a UNE. E aí cursei computação, que não era o que eu queria cursar, mas foi o que me tocou. Tinha na época mais vontade de estudar outras coisas, sei lá, agronomia, jornalismo, coisas que não tinha nada a ver também uma coisa com a outra, mas certamente não era computação. Só que era o que eu conseguia também oportunidade de trabalho com muita facilidade. Então, com 16, 17 anos, eu já estava trabalhando como programador, mesmo antes de estar na faculdade. E aí facilitou para outras coisas, vim morar em Porto Alegre, por causa da faculdade do trabalho, e abriram portas, né? E aí só em 2020 que eu comecei a trabalhar daí com a editora, que comecei a buscar cursos e conhecimento na área de letras. Então fiz especialização em produção editorial, fiz depois especialização em design editorial. A primeira foi na Unesp e a segunda foi uma faculdade separada que se chama NESP, que é Núcleo de Estudos Editoriais, não sei exatamente qual é que é o acrônimo. E agora estou lá no mestrado em Letras da URGS. Bem, a terceira pergunta, então, seria
sobre a trajetória acadêmica, isso meio que já foi um pouco falado, mas a questão aqui que eu vou trazer para vocês, então, se vocês... Claro, você já tem uma experiência, principalmente o professor Fischer, então, é bem consolidado na área de linguagens, mas vocês não se enxergam fazendo outra coisa a não ser trabalhando ou com literatura ou com linguagens, nesse sentido. No meu caso, teve essa história da geologia, né? Que foi uma coisa assim inesperada. Nem lá em casa ninguém entendeu por que eu fui fazer geologia, né? Mas correspondia também um pouco a uma visão de época, assim, eu cogitei fazer agronomia, que também eu não tinha quase nenhuma experiência, mas era um negócio meio hippie, eu acho, assim, uma ideia de, sabe, sair da cidade. Minha geração pegou muito o começo da discussão, né, da ecologia e tal, enfim, o Lutzenberger era vivo, assim, criando a Agapan, e eu acho que foi meio por aí. Eu tive a felicidade de ter estudado muito também. Nesses 2 anos que eu fiz geologia, eu estudei assim, muita matemática, assim, a gente tinha cálculo, geometria analítica, muita estatística e tal, física, muita química, estudava muita biologia por causa dos fósseis, né? Então, depois que eu saí, que eu comecei a me dar conta, assim, que no fundo eu fiz foi um ensino médio de primeiríssimo mundo, digamos, né? Só que eu fiz em 5 anos. E não tenho nenhum tipo de saudade, né, daquilo lá, no sentido de que eu poderia ter sido feliz sendo profissional. Mas também tem isso, assim, né? Hoje eu tenho um filho que entrou na universidade esse ano, e aí eu vejo, com 18 anos, o que a gente sabe da vida, né? A gente sabe muito pouco e tal. Muito cedo para escolher a trajetória acadêmica. Né? Claro, a gente tem que ter essa largueza, assim, de dizer, não, o sujeito tem que entrar, muitas vezes faz a trajetória do Tomás, porque quem é que imaginou, né? Um rapaz, um programador, nerdzinho, de repente vira editor, né? E vai estudar literatura. Mas eu contei tudo isso para dizer o seguinte, que o fato de eu ter estudado essas coisas me faz muito bem, assim, intimamente, porque, ao contrário de muitos dos meus colegas de área, eu não tenho medo de número, por exemplo, eu não tenho medo de regra de 3, entendeu? Eu não tenho medo de pensar a partir de parâmetros, sei lá, matemáticos ou, né? Então, mesmo o Tomás e eu estamos envolvidos num projeto de pesquisa agora que envolve isso, né? Não sei, a gente pode falar disso depois. Então é isso, eu nunca tive dificuldade de me deslocar, digamos assim, né, dentro desse mundo. E por outro lado, como eu fiz história, eu acho que eu poderia ter feito história como faculdade. Mas eu acho que a literatura foi o meu caminho mesmo, olhando de agora assim, eu acho que foi realmente... Quando eu assisti nas tuas entrevistas falando sobre a geologia, né, eu imaginava assim, no mínimo ele leu alguma coisa do Monteiro Lobato, o Monteiro Lobato teve aquela campanha pelo petróleo, o petróleo é nosso e tal, daí eu achava que podia ter, daí, na verdade foi meio mais banal, foi um colega, o irmão de um colega meu de aula, que entrou na geologia, na Unicinos, inclusive. E eu me lembro que a gente estava, o que vai fazer, não sei o que e tal. E eu tinha um querido amigo já falecido que, desde guri, ele queria fazer geografia. O negócio dele era geografia. Engraçado, assim. Ele sempre soube, fez e virou professor e tudo. E aí o outro colega tinha um irmão na geologia. Ele disse, pô, geologia, o que é isso? Nessa época que eu estava no ensino médio, apareceu o curso de oceanografia. Oceanologia? Não, oceanografia, né? Acho que é oceanologia. Enfim, lá na Universidade do Rio Grande, né? E eu me lembro também que eu disse, pô, o negócio tinha um pouco esse apelo, assim, né? De achar um jeito de sair das armadilhas do progresso e tudo, né? Mas é isso. E o meu pai foi professor de latim e de português, então... Tava no sangue já. É isso, sabe aquela coisa assim, não sei como é que foi com você, mas comigo eu era aquele cara que sabia das regras de português, não é que eu soubesse de cabeça, assim, né? Mas eu nunca tive problema para escrever, sempre eu era o cara que escrevia os relatórios do grupo, aquela coisa, né? Pra quem gosta de ler, foi o meu caso, né, que me descobri leitor no ensino médio, assim, é quase que um caminho lógico, né, quando tu vai escolher a faculdade, eu gosto muito de ler, letras, no mínimo eu vou gostar, né, vou aproveitar de alguma forma, né. Mas então, perguntando pro Tomás aí, né, Tomás, sobre os livros, então, eu tive contato sobre os livros da editora Coragem até o momento com os livros, o do Fischer, então, né, e também
com outros livros, né? Então tem a Cláudia Tages, outros autores aí. Então, se puder falar pra gente um pouquinho sobre o projeto, né? De como surgiu essa coleção, né? Porque, na verdade, esses livros eles fazem parte de uma coleção, né? Se tu quiser contar pra gente um pouquinho, então, aí como é que começou a editora como um todo, né? E também a coleção de livros. Do Fischer, tu te refere à novela. Isso, exatamente. E tem também uma coleção que talvez tenha sido o projeto editorial mais extenso no qual eu participei, que é a coleção da história da literatura do Rio Grande do Sul, né? Uma caixa de 6 volumes que o professor organizou por muitos anos, muito antes de eu entrar no projeto, né? Mas já era pela editora Coragem ou era outra editora? É que originalmente era pela editora da FURG, e aí depois nós entramos em coedição no final, né? Teve 14 anos de trabalho. Pouco tempo. Eu entrei nos últimos 2. E aí foi um dos projetos mais interessantes de ter participado. Mas a coleção das novelas em si foi um convite que o professor fez para a gente publicar em formato de livro. Histórias que tinham sido originalmente publicadas como folhetim na revista Parênteses, do Grupo Matinal Jornalismo. E todas elas têm em comum o fato de se passarem aqui em Porto Alegre. E são histórias curtinhas, são boas de ler e que estavam, né, disponíveis na internet, mas que o formato de livro acho que registra assim, para muitos anos. E aí nós convidamos uma parceira nossa da editora, a Cíntia, para fazer um projeto gráfico legal, ficou bonito e colecionável também. Aproveitar para mostrar enquanto fala aí. Quer ver? Mostra a lombada ali para ver, porque a lombada, as cores da lombada são uma menção ao pôr do sol. O pôr do sol. Show. Bacana. É bonito, né? E tem a capa, no fundo da capa e por dentro da capa tem pedaços do mapa de Porto Alegre. Tem uma ideia assim das histórias que se passam na cidade e tal. E essa coleção, na verdade, é uma série, eu diria, que a ideia é continuar publicando formato de livros, próximos folhetins que forem sendo escritos. Não está fechada, então, a coleção. Tem 9 por enquanto. Crescer mais ainda. Que essa é Narrativas Porto-Alegrenses, no caso, né? E quantos livros são no total do Narrativas Porto-Alegrenses? Então, por enquanto são 9. Legal. 9 livros. E devem vir outros por aí. Bem, então, pergunta para o Fischer. Chegamos no livro, então, Dicionário de Porto Alegrense. Já tem 25 anos e a pergunta seria, então, se vocês, a editora, enfim, o senhor tem a noção de que hoje ele é mais consumido online, de forma online, por Kindle, enfim, né, pela Amazon, ou impresso mesmo, a pessoa gosta mesmo de comprar e ter o livro. Como é que é essa demanda, assim? Bom, eu não sei números absolutos, eu não sei, mas eu posso dizer que o livro continua sendo impresso. Esse é um livro da editora LPM, né? A primeira editora dele foi outra, depois eu passei para a LPM, e eu não sei hoje em dia como é que tá, assim, mas hoje em dia, quer dizer, nos últimos ano e meio, assim, eu não sei, mas o livro, ele foi muito bem vendido no começo e ele, surpreendentemente, ele continuou sendo bem vendido ao longo do tempo. Tinha uma época que tinha uma livraria importante no aeroporto de Porto Alegre e o Ivan Pinheiro Machado, um dos sócios da LPM, ele sempre me dizia assim, volta e meia ele me mandava as prestações de contas e dizia assim, dos nossos livros no aeroporto, sempre o mais vendido é o Dicionário de Porto Alegre. E aí com isso eu estou começando a te responder pelo seguinte, porque o livro acabou funcionando como uma espécie de cartão postal, digamos, da cidade, né? Então muita gente que chegava ou que saía, tipo ia viajar para algum lugar, levava de presente ou chegava aqui e comprava porque achava que... Eu já fiz isso. Não, eu sei porque eu autografo muito esse livro e é muito comum a pessoa dizer assim, é pro meu sobrinho que tá morando lá não sei aonde e tal, né? Faz muito tempo que não vem para cá.
Eu tenho uma pergunta que também me chamou a atenção, que na entrevista com o Nando Gross, tu havia falado que, pelo que eu entendi na época do lançamento, alguns colegas teus meio que torciam o nariz, assim, Sim. esse livro meio popular e tal, quando na verdade, pelo menos assim, na escola mesmo, a gente tende a achar que o papel da academia, de quem produz, quem tem essa carga de conhecimento, é levar as coisas também para quem não tá lá dentro da academia, né? Para além do muro da escola, para além do muro da universidade. E esse livro fez isso muito bem, de forma extrapolou isso. Então, eu acho que como é que tu enxerga isso? Como é que tu enxerga isso, assim? E se isso se mantém ainda, se os colegas ainda hoje têm essa coisa, tipo, Torcem, cara. esse livro é populista, popular, enfim. Tem um pouco, assim, são coisas que nunca chegam diretamente a mim. Assim, uma vez só chegaram e nem foi bem diretamente, foi isso. Foi uma aluna chegou no bar da faculdade e me disse, professor, eu queria um autógrafo e tal, não sei o quê. Aí bem feliz e tal, daí no dia seguinte ela me disse, tu nem sabe. Eu encontrei a fulana, uma colega minha lá, e a fulana disse, mas tu quer continuar estudando e tu lê esse tipo de coisa? Como quem diz, sabe, coisa baixa e tal, né? Mas enfim, isso é uma gentalha que não merece a nossa consideração, né? Mas é um pouco isso que tu tá falando, exatamente, assim, tem um pouco essa, quem entra na universidade fica um pouco essa ilusão de que, cheguei no céu, agora só vou falar com os anjos, né? Tô no topo da pirâmide. Não tem cabimento nenhum, tá no topo da pirâmide mesmo, porque, Sim. enfim, nós ganhamos um salário muito bom, temos um regime de trabalho muito bom, comparando com vocês, colegas do ensino fundamental e médio, né? Mas uma questão interessante é que um livro desses vai gerar interesse pelas tuas outras obras, pelo que tu produziu academicamente. Então, acho que essa visão, o pessoal acho que não tem isso, assim, sabe? Não, e tem também o seguinte, isso aí, eu fui muito em escola, em programas aqui na Prefeitura de Porto Alegre, aquela coisa do adote um escritor, né? Escolas me adotavam porque queriam ler o dicionário de Porto Alegre. Então eu chegava na escola, eu tenho guardado lá em casa isso, algum dia alguém talvez estude. Eu chego na escola e os alunos me oferecem o dicionário deles. Isso é maravilhoso. Os termos que nós vemos na escola e tal. É isso aí, aqui a gente usa e tal. E só o esforço do cara tentar escrever o significado da palavra, não sei o que, contar o uso. É um negócio genial, né? E mesmo em contextos assim de muita dificuldade, tipo EJA. Eu me lembro uma vez, já faz muitos anos isso, mais de 10 anos, num EJA que a Prefeitura de Porto Alegre tinha lá num assentamento Mário Quintana, né, que fica lá no limite de Cachoeirinha, eu acho. E era um assentamento, era um lugar, a escola tinha muito problema, porque era um lugar em que as pessoas não permaneciam, porque era um lugar para onde levavam pessoas tiradas da rua ou de locais de risco, e as pessoas ficavam lá por pouco tempo e logo iam para outro lugar. Então os alunos não ficavam. E aí a colega que me convidou para ir lá, ela me disse, nada tinha funcionado com eles até agora, a não ser o dicionário de Porto Alegre. Porque daí os caras olharam aquilo ali e disseram, eu falo assim e tal, né? Identificação. Isso aí, uma coisa de identificação de o sujeito se sentir dono da língua que ele já usa, né? Só meio que tu tá dizendo, fica à vontade, pode usar essa língua, né? E o fato de ter um carimbo da universidade, simbolicamente falando, né? Alguns relatos de experiência que eu posso dar, assim, como morador do Rio Grande do Sul também. Todo parente que vem me visitar de fora ou ganha um dicionário de Porto Alegre de presente, ou está sendo Porto Alegre, do Luiz Fernando Veríssimo, que até tem um projeto gráfico parecido assim com o mapinha de Porto Alegre, tudo, né, exatamente para dar aquela referência. Eu tive um amigo que veio de São Paulo no ano passado que levou um dicionário de Porto Alegre, né? Quando eu comecei a dar aula de língua portuguesa também, eu já andava com ele debaixo do braço, porque era o que mais funcionava em sala de aula, né? Então a gente chegava em sala e perguntava para algum aluno que tinha certa dificuldade de prestar atenção nas aulas de gramática lá, né? Coesão e coerência. Dizer pra ele, tu conhece o termo tal? Me explica o que é esse termo, né? Daí ele, não sei, eu só uso e tal. Então, olha aqui nesse livro aqui que ele vai te mostrar, né? Outra coisa é que tem tudo que é palavrão que eu sabia, eu botei exatamente, aí também, né? O que mais funciona. A gurizada lê e fica feliz, né? E uma das coisas que eu acho que mais pode falar a favor de um livro é que, depois, eu como diretor, né? Todo ano eu tenho que comprar alguns exemplares a mais, porque ele é um livro que é roubado dentro da o escola. sucesso. Então, quando o livro é roubado, né? Porque a gente sabe que, na
biblioteca, os alunos eles vão lá para tudo, para conversar, para comer, mas dificilmente para pegarem livros, a não ser que a gente peça, solicite para eles, né? Então, se eles entram na biblioteca a ponto de roubar o livro, quer dizer que realmente o livro faz muito sucesso entre os alunos, né? Então, eu posso dizer que todo ano eu tenho que comprar uns 5, 6 a mais, porque eles são furtados da biblioteca da escola, o que eu acho que é melhor um livro furtado do que um livro numa biblioteca não utilizado, né? Então, aliás, tem uma história que envolve Canoas lateralmente, eu já contei essa história uma outra vez, quando o livro foi lançado na Feira do Livro de Porto Alegre de 99, eu dei muito autógrafo, assim, foi um sucesso, foi o livro mais vendido e tal, eu tive meus 10 minutos de fama já, né? Eu era reconhecido, literalmente reconhecido na fila do supermercado, assim, entendeu? Tu é o cara aquele e tal. E aí, não sei se vocês já autografaram o livro, mas acontece que quando tu vai autografar livro, às vezes tem gente na tua frente que tu diz, porra, eu sei quem é esse cara, eu me lembro dele, mas não me lembro o nome dele. É uma angústia horrível, entendeu? Porque tu não quer desfazer da pessoa e, ao mesmo tempo, tu não lembra, entendeu? Enfim, aí então eu tava lá autografando, naquela fila e tal, e de repente eu olhei e eu sempre ia chamando as pessoas, né? Eu chamava alguém da editora e dizia, confere lá, vê se o cara tem um nomezinho dele. Enfim, passei por vários perrengues dessa aí, mas numa dessas filas aconteceu a seguinte cena. Vem um miliquinho da base aérea de Canoas, de uniforme, e aí ele vem, me entrega para eu fazer o autógrafo, e aí tava lá, soldado, sei lá, Ademar, entendeu? Aí eu digo, eu faço o autógrafo pro Ademar, ele diz, não, bota aí, pro capitão fulano. Aí eu pensei, pô, o cara puxa saco ainda. Né? Pensei comigo, não disse, né? Eu digo, mas por que o capitão fulano? Aí ele disse assim, porque esse capitão é um carioca que tá morando aqui, ele vive pegando no meu pé que eu falo errado, agora eu vou mostrar pra ele que eu falo certo e tal, né? Tá até em livro que eu digo, né? Entendeu? Então, esse exemplo eu sempre gosto eu retive ele na memória porque é esse troço de tu ter orgulho da língua que tu já fala, entendeu? É simplesmente tu como é que se diz hoje em dia? Te empodera, né, com a tua própria língua. Acho que esse é o troço mais genial, assim, que esse livro me trouxe nessa experiência. Ainda mais que sei lá, eu escrevi uma vez um livro que saiu técnico, que saiu para uma editora de São Paulo e a revisora foi lá e trocou tudo para você. Todos tu por Eu você. não tinha escrito errado, como a gente até fala o conjugação. Foi, então. Mas parece que na indústria, tanto do livro como de outros... E publicaram assim? Eu tive que negociar alguns ajustes. Ficou no meio termo. Assim. Não, mas é isso, parece às vezes que realmente vai ver na TV um filme, vai escutar no rádio, vai ler alguma coisa, fica tudo num padrão assim meio centro do país, né? E tu acaba sendo corrigido muitas vezes, mas é uma forma válida de falar que só é diferente. E Fischer, nós não podemos deixar de falar também sobre o sarau elétrico. Sei que tu já deu entrevistas muitas vezes falando sobre isso, né? Inclusive te perguntei quando a gente estava chegando aqui se tinha sarau amanhã, porque o sarau acontece todas as terças-feiras no Bar do Ocidente, né? Acho que quase que ininterrupto. Talvez na pandemia ele tenha ido para um outro formato. Ele né? foi para o online, né? E pelo que eu entendi, do que eu conheço do histórico do sarau, é que foi parar no sarau exatamente por causa do dicionário de Porto Alegre, que a Kátia foi te fazer o convite lá, porque ela gostou muito do livro, achou interessante, aí foi te fazer. Na verdade, foi convite, antes de o livro sair como livro. Ele não tinha sido publicado ainda. Porque naquele momento, foi em 99, em junho, uma coisa assim, 99, eu estava fazendo o livro. E era o começo da internet, o começo assim da gente usar a internet mais francamente, né? Nada parecido com agora, né? Depois do smartphone e tal. Mas já tinha um pouco, e tinha uns amigos que tinham uma como chama? Uma revista online, né? Que era o pessoal da casa de cinema ali e tal. Daí, um deles sabia que eu estava fazendo o dicionário, por algum motivo eu tinha contado e tal. Daí ele disse, não quer botar um pedaço aqui? Eu digo, claro. Aí dei a letra A inteira para ele. E ele botou. E na proporção da época, assim, foi um estouro, sabe? Muita gente falou, comentou e tal. E aí a Kátia me convidou. Eu não conhecia a Kátia pessoalmente, né? Só de fama, claro, porque ela era uma grande figura nos anos 80, 90 aqui, né? Do rádio. E aí foi lá, daí dei uma entrevista para ela e daí nasceu, ela tinha já a ideia na cabeça dela, nasceu o convite para eu participar, né?
E até recentemente, acho que não sei se faz um ano, vocês estiveram no Perimetral Podcast, né? Conversando, né, sobre os 25 anos Sim, é verdade. do Sarau Elétrico e tudo, né? Mas a minha pergunta, na verdade, é a seguinte: após a pandemia, né? Eu acho que foi durante a pandemia que a Kátia, a equipe de vocês, começou a postar no YouTube. Hoje tem também no Spotify, né? No YouTube tem vídeo, no Spotify tem áudio, né? E da pandemia para cá e após veicular eles no YouTube, no Spotify, você sentiu uma diferença assim de que aumentou o público ou diminuiu o público, que o público se relaciona de forma diferente? Eu acredito que principalmente para os estudantes de letras, né, como foi meu caso, na minha época eu ia bastante no Sarau, sempre que eu conseguia, né? Então, ser um mês sim, um mês não, né? Mas acredito que hoje os estudantes de letras, ainda que os cursos presenciais de letras, infelizmente, em muitas universidades estão morrendo, estão indo tudo para o EAD, né? Mas eu acho que pelo menos os do Rio Grande do Sul eles devem se interessar bastante, e é bom ter aquele contato de só vai ali no YouTube e tu consegue ver o Sarau, apesar de que nada é como tu ir no presencial, né? E como é que vocês sentiram essa relação com o público, assim, ela mudou depois que começou a ser vinculado na internet? Eu acho que sim, mudou no sentido de que ampliou o público, né? E aí tu não tem mais o problema de estar perto ou estar longe, porque daí... E não tem nem o problema do horário, que tu pode assistir depois, né? Então já me aconteceu muitas vezes, assim, de eu receber contatos de pessoas que conheceram o Sarau pelo YouTube, dizendo, não, eu já te vi uma vez e tal, me interessei, daí queria saber, não sei o quê. Daí entra, enfim, um contato mais próximo, assim, de trabalho mesmo, né? Mas eu também não sei quantificar, sabe? Eu não sei, eu sou muito ruim nisso aí. E a Kátia é velhinha como eu, assim. Ela tem um certo contato com a tecnologia, mas tá por ali, né? Então, a gente mesmo fala disso, assim, que a gente talvez devesse ter uma presença mais ativa, porque, enfim, agora mesmo eu tenho uma querida amiga, enfim, virou amiga minha, que mora no interior da Bahia, numa cidade lá, é psicóloga, e aí ela fez contato comigo, a gente está interagindo até num projeto, e ela disse, não, eu perguntei, mas onde é que você saiu? Ela disse, não, te vejo toda semana e tal, porque a gente transmite online desde a pandemia, nós não paramos mais de fazer. Então, realmente muda de figura, né? E por outro lado tem o Sarau ao vivo no bar, é um negócio também muito... sei como dizer, uma coisa bacana, porque é ao vivo, né? Enfim, tu encontra a pessoa, pode conversar, pode perguntar. E é isso, tem um pouco assim, uma das forças, eu acho, do Sarau é exatamente de ser uma coisa com cara de velho, entendeu? Já a palavra, quando a Kátia inventou de usar essa palavra, a palavra ninguém usava, entendeu? Sarau era coisa de acender vela e tal, né? Aliás, no Sarau sempre tinha vela acesa, agora ele voltou a ter, né, em cima das mesas. A única decoração que tinha uma vela enfiada, espetada na boca de uma garrafa vazia, né? Porque era isso, era uma ideia de fazer uma coisa que não se fazia mais, um pouco, né, uma resistência contra a banalização e tudo, né? E até o próprio termo, né, o sarau e o elétrico, né? Então, aquela coisa do tradicional com a tecnologia também, né? Eu pego no pé da Kátia e digo, mas tu queria ser moderno, o elétrico não é mais moderno, devia ser sarau digital, eletrônico. Agora é o sarau da inteligência artificial, né? Apesar que já teve como temática um dos últimos, acho que faz um mês, mais ou menos, né? E é interessante que ele também funciona como um cartão de visitas, um cartão postal ao mesmo tempo, também da cidade, né? Porque quando a gente recebe alguém de outra cidade, ou mesmo de outro estado, é um dos lugares que se costuma levar, não, vamos lá no sarau, porque é a marca de Porto Alegre e também no Rio Grande do Sul, assim, né? De muita gente que diz, o cara tava aqui terça-feira, eu levei lá e tal, né? Muito legal. E da mesma forma... também é um formato portátil, assim, né? A gente já fez, hoje a gente faz menos, já fez muitas vezes de ir em lugares, assim, né? sim. E mesmo empresas privadas, por incrível que pareça, empresas privadas também, às vezes faziam uma festa para os funcionários, diziam, vai lá, vamos contratar o sarau elétrico. Aí qual é o assunto? A empresa trata de, de construção, então vamos levar um monte de leitura sobre, casa, parede, tijolo, coisa assim. Funciona quase como um show de stand-up mesmo, assim, também, porque tem esse caráter de humor também, muitas vezes, né? E eu acho que essa itinerância vocês já fizeram nas feiras de livro da cidade também, né? De livro de Canoas, de muitos lugares, assim, também. Muitos lugares. Tem esse caráter, né? E o interessante também é que foi em algumas das entrevistas também que eu vi vocês comentando, não lembro se tu ou a Kátia, de que, por exemplo, na Argentina o público tem muito mais publicações de livros e provavelmente muito mais leitores, porque tem uma vendagem grande de livros e não existe um projeto desse que se saiba, assim. Pode existir sarais em geral, mas não semanalmente, né, no mesmo lugar, né?
ele acontecer, né? Então é quase que um caráter de resistência da leitura e da literatura como que a gente como saiba, todo não mesmo, tem né? nada com essa longevidade. Tem o Sarau da Periferia lá de São Paulo, né, do Sérgio Vaz, que começou mais ou menos na mesma época, que é um troço super interessante, e aí tem esse caráter de ser no Capão Redondo e tal, né? Mas é assim, tipo, uma vez por mês, e de vez em quando passa meses sem ter, né? Nada contra, evidentemente, né? Mas o que acontece com o Sarau Elétrico é isso, é todas as terças-feiras no mesmo lugar, a não ser em fevereiro. Fevereiro é férias do bar, aí nós não podemos fazer, né? Tomás, então a gente vai querer saber um pouco sobre a história da editora Coragem, né? As primeiras publicações, quanto tempo a editora existe. Conta pra nós aí, mais ou menos, resumir a história da editora. A editora tem 5 anos, né? Nós criamos no início da pandemia, que foi, na verdade, o momento em que, depois de muitos anos trabalhando num ritmo insano, pude parar para pensar um pouco melhor na vida e estudar. E aí estudei edição. Não sabia se eu ia realmente criar uma editora ou não no início. Não foi planejado, na verdade. Nessa época eu tava programando ainda ou já tinha parado? Programava, trabalhava como programador e comecei a trabalhar remoto, né? Sim. E aí foi uma série de fatores. Um deles é que eu estava isolado numa casa com outras pessoas. E nessa mesma casa tinha algumas pessoas que foram super importantes para existir a editora. Por exemplo, a pessoa que criou a marca, as primeiras capas. Tinha uma pessoa que foi a tradutora dos primeiros livros. Então tava tudo meio em casa, assim. E um dos momentos mais difíceis foi escolher um nome. A gente quase desistiu da história, né? Porque não conseguimos chegar num nome. São muitas opções. Mas eu acabei pedindo demissão na empresa que eu trabalhava, né? E aí, quando eu contei pra praticamente todo mundo que eu tava saindo da empresa de computação para trabalhar com livros, a primeira palavra que qualquer pessoa falou foi coragem. Quem que teve muita coragem? Debochavam, não tinha, na verdade. Minha companheira, na época, mandou um áudio falando que esse nome fazia todo sentido e todo mundo já tava falando mesmo, então ficou. E inclusive os primeiros livros até, que foram umas traduções da Alfonsinho Storni no Brasil, as primeiras que saíram aqui, também tem a ver com isso, porque eu conheci ela através da música da Mercedes Sosa, que é super famosa, mas não sabia quem era Alfonsinho, eu fui atrás. E eu li alguns textos que a Alfonsinha publicou no jornal no início do século passado, e eu achei impressionante para a época e para o contexto dela, né, em Buenos Aires, início do século XX, falando de temas que são muito atuais ainda hoje e com muita coragem, né? E aí eu fui atrás dos livros de poesia da Alfonsinha, que é a produção pela qual ela é mais conhecida, para presentear essa companheira que eu tinha na época e não existia no Brasil. Encontrei, inclusive, um texto do Monteiro Lobato falando mal dela. O que eu imagino que possa ter influenciado para ela nunca ter sido traduzida aqui. Mas é uma coisa que o Monteiro Lobato fazia bastante, falar mal de alguém. E aí nós, então, resolvemos fazer 2 livros da Alfonsinha. E aí as coisas foram fazendo sentido, né? No início até tinha cogitado que a editora fosse focada em literatura sul-rio-grandense, depois a gente começou com esses livros que já mostraram que na real a gente gostava de outro caminho, e hoje em dia a editora é focada em literatura latino-americana, metade do catálogo é nacional e metade é traduzido, mas sempre de autores e de assuntos, sobretudo relacionados à América Latina. E hoje temos mais de 50 livros publicados, por que pareça. E qual o maior desafio, assim? É o burocrático? É tu entrar num mercado onde já tem outras editoras grandes? Qual é o maior desafio nesse processo? São tantos, é difícil escolher o maior. Mas acho que é meio consenso entre os editores que o nosso maior problema é a distribuição. Distribuição. Especialmente para quem não mora em São Paulo. Então, sim. Muito concentrado, né? E no início a gente mandava caixas de livros para livrarias, sei lá, de Fortaleza. E a gente sabia que mesmo que eles vendessem toda aquela caixa de livros, eu não ia pagar o custo que eu tive. E mesmo assim, a maioria dessas livrarias nunca nos pagaram. E aí não tem como ir lá cobrar, enfim. Agora que a Coragem já tem um pouco mais de jornada, nós temos uma distribuidora que faz esse trabalho para nós. Mas no início, quando ninguém conhecia a Coragem, foi quando eu comprei a Kombi.
E com os primeiros 5 livros que nós publicamos em 2020, eu fui dirigindo até Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis e oferecendo livro nas livrarias. E aí a gente tomou um monte de não, mas alguns sims muito valiosos e alguns calotes. Mas foi como construímos as primeiras redes de livrarias que vendiam os livros, até chegar no ponto em que hoje a gente já não passa mais tanto trabalho porque tem distribuidora, mas ainda assim é um custo porque eu tenho que enviar o livro para São Paulo. Entendo. Aí tem uma feira, sei lá, na Paraty, em São Paulo, no Rio, pra gente participar é muito mais difícil, porque tem um custo muito grande. E não existe terceirizar a impressão de lá para enviar de lá mesmo. Também o custo O também não... problema é que daí eu tenho que ter um estoque lá, né? E algumas editoras aqui de Porto Alegre têm estoque em São Paulo, né? Sim. Mas aí, nesse ponto, acho que a Coragem ainda não tem tamanho suficiente para valer a pena. Sim. O estoque teria que ser ainda maior, acho, para valer a pena o custo de ter um estoque lá, na logística centralizada em São Paulo, que é o que a maioria das editoras maiores aqui do Rio Grande do Sul fazem, né? Mas bacana a história da Kombi, né? Coragem mesmo. Tem. E tu escreve, tem alguma coisa publicada? Eu Texto teu ou não? tenho, mas a única coisa que eu escrevi, foi publicado mesmo, foi um livro técnico sobre computação. que não tem nada a ver daí com Mas tu já literatura. pode escrever o teu próprio on the road, né? Na estrada, assim, contando essa história, um road movie, né? Já dá um livro essa história da Kombi. Livraria, né? Dá pra escrever um bom livro aí, né? Nossa, aconteceu Kombi tanta coisa. Coragem, bota no título do livro. Exatamente. E o livro que... O primeiro grande momento da editora, eu acho legal comentar, o primeiro livro assim, que começou a ter um caminho próprio legal foi o Gauchismo Líquido, da Clarissa Ferreira, que é uma amiga que eu já conhecia há mais tempo e eu acompanhava o trabalho dela de pesquisa e que ela escrevia e publicava num blog, né? E aí um dia eu tava lá no Rio de Janeiro visitando uma amiga e falando sobre o trabalho da Clarissa e eu falei exatamente que eu gostava tanto daqueles textos, daquilo que ela estudava, que eu acho que ela deveria publicar em livro. E aí eu me dei conta que eu tinha uma editora. E aí eu convidei ela topou e eu sabia que podia dar muito certo ou muito errado, né? E deu muito certo. É o segundo livro mais vendido da editora, perde só pro livro do Pepe, que foi publicado ano passado. Do Pepe Mujica, né? O ex-presidente do Uruguai que faleceu agora. Então o livro da Clarissa é um livro que eu tenho também muito orgulho de ter tido essa história editorial junto com ela ali, que foi muito especial e que nos levou a muitos lugares, abriu muitas portas. E o do Pepe foi lançado de uma entrevista com o Pepe, de um jornalista argentino, que foi publicado ano passado aí aqui no Brasil, antes de ser publicado o original em espanhol, e que foi o nosso livro mais vendido e que nos ajuda a financiar alguns outros livros que talvez não fossem se pagar sozinhos, né? Bacana. Até quando a gente fez a entrevista junto com o Rodrigues, foi exatamente esse livro, Gauchismo Líquido, da Clarissa, que ele citou, que o Fischer havia comentado, né? E dentro da coleção, então, que é o Narrativas Porto-Alegrenses, existe esse livro que é o livro do Fischer, né? Então, que seria na feira, às 4 da tarde. Então, imagino que eles passem na Feira do Livro de Porto Alegre, né? Pelo nome, né? Então, se puder falar um pouquinho mais pra gente sobre o livro, então, Fischer. Esse livro eu botei na coleção de contrabando, porque eu não... assim, eu sou sócio da Matinal Jornalismo, que é uma iniciativa de jornalismo local aqui em Porto Alegre, que tem 5 edições semanais, de segunda a sexta e tal, com pesquisa, enfim, reportagem local, etc. Um trabalho que nos dá muito gosto. E eu inventei e meio que edito, junto com 2 jornalistas, uma revista semanal que se chama Parentes, né, que o Tomás mencionou antes. Então, todo sábado de manhã sai um número da revista Parentes. Mundialmente desconhecida a revista Parentes. E tenho feito, assim, a minha ideia na Parentes é fazer um suplemento cultural que Porto Alegre não tem mais, né? Teve já no Correio do Povo, na minha adolescência, teve na 0 Hora, mas agora também a 0 Hora abriu mão disso, não tem mais suplemento de cultura. Então, e eu acho uma vergonha uma cidade do tamanho de Porto Alegre não ter um bom suplemento de cultura, né? Teve também numa época um jornal que era publicado em Novo Hamburgo, que era uma edição de fim de semana dos jornais, o NH, o Vale dos Sinos e o Diário de Canoas, né? Esses 3 aí que tinham o ABC+. ABC Domingo, exatamente. Eu escrevi lá por mais de 10 anos. Sim, né? lembro. E, bom, então é isso. E aí uma das coisas que eu pensei foi fazer um folhetim
Era isso. Então, comecei a convidar pessoas para escreverem histórias com essa, como o Tomás disse antes, a definição é bem genérica, assim, tem que ter 10 capítulos, um por semana, e tem que botar Porto Alegre para dentro. Essa é a brincadeira que eu faço, tem que botar a cidade, tem que aparecer. E aí, quando a coisa começou a crescer, ficou bonita e tal, e teve vários textos muito bons, né, como tem esses que estão editados agora em papel. Aí quando eu conversei com o Tomás pra gente fazer em papel isso, eu disse, eu tenho uma novelinha que eu também escrevi, mas não como folhetim da Parentes. Na verdade, eu tinha escrito antes, numa época que eu colaborava na Zero Hora, e a Zero Hora, a RBS abriu um blog. Abriu o blog para todo mundo tinha que ter blog. Sim. Aí eu fiz um blog, e numa determinada feira do livro, de 2000, e não me lembro quantos, 6 ou 5, eu me propus escrever um folhetim. Ninguém me obrigou a nada, entendeu? Eu resolvi contar uma história. E aí eu escrevi esse livro, chamado Na Feira às 4h, que é uma história... Começa com uma cena, assim, de um cara chegando na Feira do Livro. Ele tinha marcado com a namorada dele às 4h. E ele chega lá e tá uma amiga da namorada para dizer que a namorada dele morreu num acidente. Uma coisa assim absurda, né? Completamente fora do comum. E, bom, aí vai se desenvolver a história, e no fim vai ter uma relação de amor entre esse cara e essa amiga da falecida. Na verdade, aí fica sabendo que a história entre os dois já não estava tão boa, estava se arrastando, etc. E toda a história vai indo assim, se passando basicamente na feira ou em volta da feira, né? Vai para a feira, entra, volta, porque esse folhetim foi feito durante a Feira do Livro daquele ano. Então foi isso aí, quando a gente resolveu fazer a coisa, eu me inscrevi, entendeu? Humildemente. Foram 17 capítulos, né? Esse tinha 17, é o único, né? Tu vê o que é o cara ser chefe, né? O cara faz até isso. Mas foi isso, era uma historinha porto-alegrense, assim, eu me lembro que eu fiz já com essa intenção de falar de um monte de coisa da cidade, de estar andando de carro, de ônibus e falando dos cenários, né? E o bom até o formato do livro ter a narrativa curtinha, assim, é que principalmente para os alunos, né, que estão se formando como leitores, eles olham, isso aqui eu consigo vencer isso aí. Rápido, eles vão lá e leem, né, até os professores mesmo, porque muitas vezes esse projeto ler alguma coisa muito longa, porque vai levar muito tempo e não vai terminar, né. Então, esse projeto gráfico aí é muito charmoso. É excelente mesmo. Vamos passar adiante para dar tempo? Estamos terminando. Pode ser. Vai para 10, então. Isso. Fischer, como é que tu tem enxergado também nos últimos anos, assim, o que eu chamei na pauta aqui de digitalização da leitura, né? Então, a gente sabe que nos últimos anos surgiu o Kindle, né? Os leitores, os e-readers, leitores eletrônicos, né? Que de certa forma disputam com o livro escrito. Também existem outras iniciativas mesmo, como o YouTube, podcast, né? De que existem pessoas que leem livros inteiros no YouTube, no Spotify, estão lendo lá os livros inteiros, né? Isso também das pessoas consumirem o livro pelo Kindle. Eu estava olhando até, será que o dicionário de porto-alegrense existe em versão de leitor eletrônico, né? Eu fui ver que no Kindle sim, né? Lá na Amazon tu consegue entrar e então selecionar aí. E como é que tu tem sentido desde que começou essa digitalização da leitura, então, né, na última década, as últimas duas décadas aí, se isso tem aumentado o número de leitores, tem diminuído, tem mudado a experiência dos leitores com as tuas leituras, né? Como é que tu tem enxergado todo esse movimento aí, ou se é uma coisa que as pessoas viram, não é tanto assim o eletrônico e eu vou ficar no impresso mesmo? Assim, eu acho que tem coisas e coisas, né, no meio disso, né? Por exemplo, é muito comum encontrar pessoas que só leem ficção, né, romance e tal, em papel. Porque aí tem a ver com, não apenas com o gesto físico, né, de abrir um livro, mas com a dinâmica mesmo, né, de olhar, sublinhar, etc, né? Então tem de levar para a cabeceira da cama, né? Então eu acho que tem um nicho aí de leitura que permanece sendo estritamente ligado com o papel. Eu dou aula para o curso de letras, né? Então eu dou aula para futuros professores também. E, assim, falando um pouquinho, não só dos últimos 10 anos, assim, mas desde que começou o mundo da digitalização, né? Enfim, sei lá, uns 25 anos atrás, um pouco mais, tem uma mudança de paradigma, assim, enorme, né?
uma coisa que eu costumo também dizer, assim, quando eu comecei a dar aula, né, no começo dos anos 80, eu dava aula de redação e de literatura, a gente tinha que pedir, por amor de Deus, que os alunos escrevessem uma redação, porque eles tinham que se preparar para o vestibular. E tinha que pedir, por amor de Deus, que ninguém escrevia. Tinha tudo a ver com contexto, com ditadura militar, com o fato de que a gente não discutia as coisas em público no Brasil e tal, né? Mas aí quando a gente começou a escrever, então a gente, olha que legal, ó, um cara escreve, o outro lê, é uma experiência. E é o seguinte, hoje em dia todo mundo escreve milhares de palavras por semana. Então, sabe, são dois mundos diferentes. Naquele mundo lá ninguém escrevia nada, era um mundo completamente oral, né? Tu telefonava para as pessoas e tal, e ninguém escrevia. E agora todo mundo escreve. Também manda áudio, né? Mas todo mundo escreve um bilhetinho que seja, o WhatsApp e tal. Não é que todo mundo escreva grandes textos, mas todo mundo escreve. Então tem uma coisa nova que eu acho que a gente ainda não avaliou direito, que é justamente isso. Qual é a pressão, digamos, a pressão sutil que essa escrita massiva faz sobre a língua escrita? Acho que indiretamente o fruto disso tu já começa a enxergar nesses livros que são, por exemplo, de gente de origem periférica e tal, que escreve na gíria e tudo, né? Então tem uma força vital de linguagem nos meios digitais que é inegável. Então eu não estou entre os que acham que o mundo vai acabar, entendeu? Porque todo mundo tem celular hoje em dia. Quando começou o negócio de ter o smartphone, né, que é uma coisa de, sei lá, 15 anos atrás, eu me lembro que eu às vezes estava dando aula e eu chamo a atenção de aluno ainda, eu sou daqueles chatos, ô rapaz, presta atenção e tal. Guarda o celular. É. Eu até botei aluno pra rua na faculdade, os caras ficam muito putos comigo. Né? Eu digo, sim, então quer me ouvir falar, vai ali pra rua, fica à vontade, não tem problema, né? Mas eu me lembro que no começo eu ainda ficava assim, às vezes, duas vezes me acontecia, se eu chamava, rapaz, e sempre era um rapaz, não era uma moça dizendo. Dizia, rapaz, eu tô falando aqui, o que tu tá olhando no celular? Eu disse, não, eu tô lendo o texto que o senhor falou aí. Eu me dava um susto, e daqui a pouco o cara tava... Nunca, não tinha me passado pela cabeça isso. E também coisas assim, do tipo, eu tô dando aula, daí eu digo, não sei o que, eu acho que esse cara nasceu em 1932 e tal. Aí um minuto depois alguém levanta a mão e diz, não, 31. O cara olhou lá, entendeu? Ou seja, tem uma dinâmica de acesso à informação que é leitura num dos sentidos da palavra leitura, né? Que mudou para sempre, né? Essa não tem mais volta, né? O que eu acho, assim, que por um lado digamos, é auspicioso, é uma coisa benfazeja, assim, é uma coisa que eu acho que é pro lado do bem, é isso, que todo mundo está se apropriando muito mais da linguagem. Então, todo mundo está escrevendo mais, todo mundo está tendo que ler mais o bilhete, né? E ao mesmo tempo, tu tem essa enorme novidade da publicação de livros de gente da periferia, né? Pessoas negras, não sei o quê, com pouca escolaridade. Esse é um fenômeno novo, né? E sem falar também de indígenas, que até então basicamente só tinham uma cultura oral, de repente escrevem, tu tem pensadores, historiadores, romancistas, poetas e tal. Então é isso, a escrita tá andando. O que eu acho que é uma coisa nova, para a qual eu não tenho nenhuma consideração decente a fazer, é o negócio dos chats dos robôs, né, de escrita, né? Sim. Isso é um negócio que eu realmente não sei o que vai acontecer conosco, em geral, né? Não só nós, professores de língua e literatura. Porque eu já recebi trabalho de aluno que eu olho e digo, pô, esse cara não escreveu isso aqui. Aí eu dou uma caçada lá e digo, aí eu chamo o cara e digo, tá, tu botou no chat GPT? Ele diz, botei. Eu não sabia isso aqui, botei. Isso eu não sei o que vai acontecer, né? Porque aí realmente eu acho que nós temos que parar para pensar um pouco, né? Porque, por outro lado, como eu estava dizendo assim, eu sou, em geral, muito otimista com o fato de que a digitalização mudou o parâmetro, mas ela mudou dentro do jogo geral da leitura, né? Então, talvez... Né, o Brasil tem essa história, diferentemente da Argentina. O Brasil só providenciou escola para todo mundo faz muito pouco tempo, né? A Argentina resolveu essa equação lá em 1870, né? E nós agora, só nos últimos, 30 anos é que tem escola para todo mundo. É uma escola ainda cheia de precariedade e tal, mas tem para todo mundo, né? Depois teve todo esse aumento, né, do ensino médio, superior, federal. Enfim, tem um mundo novo na educação, né? Mas eu acho que a gente tem, número um, ele tem que olhar para isso com nenhum preconceito, porque isso faz parte da nossa vida já, não tem mais volta, né? E a outra é ver se esses caras, isso eu não saberia dizer, né? Se esses caras que estão chegando na leitura agora,
se para eles, se para eles faz sentido, né? Como eu disse, eu tenho uma visão muito específica porque eu dou aula para quem vai dar aula. Então a gente gosta de livro, mas desde a pandemia todo mundo trabalha com digital, entendeu? Eu vou mandar texto para os caras, artigo, não sei o quê. Antes eu fazia um xerox, deixava no xerox da faculdade, o cara ia lá, pagava uns pila para. Agora é tudo digital, né? Passou por outro meio. Fotografa as páginas e manda ali, né? Nós estamos no meio dessa mudança, né? O Hidalgo sabe, eu tenho uma experiência um pouco diferente com leitura, porque em determinado momento eu me dei conta, assim, de que muitas das coisas que eu quero ler na vida eu vou morrer e não vou conseguir, né? Então, muito do que eu leio, eu utilizo um aplicativo, daí o livro em PDF, eu carrego ele ali e o aplicativo lê pra mim, né? Só que, é claro, eu te achar um livro em PDF não é um livro com licença, tu acaba pegando um livro que é uma versão pirata do livro, né? Mas tem muitas coisas que eu não vou ter dinheiro pra ler a vida toda e nem vou conseguir ler os livros se não for assim. Então, eu tô lavando uma louça, dirigindo, né? Fazendo uma atividade manual, eu escuto o livro, né? Então existe essa forma de acesso também, né? Daqui a pouco, uma iniciativa tipo a Netflix dos livros, onde tu consiga acessar e ter a versão em áudio também, né? E até ter os livros da editora Coragem ali junto, né? Que se possa pagar, né? Essa questão de acesso também dos livros, eu acho que é um limitador muito grande para que as pessoas leiam também, né? Existe uma plataforma que chama Esquilo no Brasil que faz essa distribuição de audiobooks. Tem bastante coisa. E de literatura para crianças tem aquela, como chama? Elefante Letrado. Isso, tem a Audible também, né? Que é só de audiolivros, né? A Árvore de Livros também tem uma parceria com a Secretaria de Educação também, né? Então a pergunta para o Tomás agora sobre o 5 de maio, que foi publicado o manifesto. Profissionais do livro divulgam carta aberta. 2 pontos. Boa parte dos editores brasileiros vive por um fio. E a gente pede então para tu falar sobre como anda a compra de livro pelos governos, associado então a esse manifesto. A gente sabe que existe as leis de incentivo mesmo à leitura, né? Então tem o Plano Nacional do Livro Didático e também existe o Plano Nacional do Livro Literário, né? Lá na escola a gente recebe esses livros e tudo, né? Então existem verbas, mas muitas vezes elas são anunciadas e não são gastas, né? Não sei se eu me lembro direito do conteúdo da carta, eu lembro quando ela foi publicada, mas eu acho que tinha um pouco... A carta falava mais sobre 2 problemas, né? Na distribuição, em que normalmente o desconto que é dado para as livrarias e para as distribuidoras é muito grande, para a editora, e muito pouco para a livraria e para a distribuidora. Todo mundo acaba trabalhando no limite, tanto a distribuidora, a livraria, quanto a editora. Algumas editoras, inclusive, não colocam seus livros a serem distribuídos em outras livrarias que não no seu próprio site. Eu não gosto disso, porque eu acho que a livraria ela é, na verdade, fundamental e uma das partes mais importantes do processo. E o outro ponto que eles tratavam lá era, daí, dado que todos esses atores que repartem o preço do livro trabalham sempre no limite, com a Amazon dando descontos nos livros que são predatórios, são predatórios, porque eles têm o lucro de outras fontes que não venda de livro, fica impossível para as livrarias conseguirem competir, às vezes até mais do que a própria editora seria capaz de dar. Esse manifesto é um manifesto nacional, então. Eu não me lembro direito do manifesto, mas se eu não me engano era era da entidade nacional, que eu não esqueci o nome agora. Sindicato dos Editores? Não era da SNEL. Não me lembro. Mas, sim, era um negócio coletivo de nível nacional. Eu acho que não era da Libre, que é a Liga dos Editores Independentes. Acho que não era deles. Mas eu vi isso circular. E aí, o que acontece, né? E aí, sim, a Libre tem uma participação importante, que é na cobrança pela aprovação da Lei Cortês, que é a lei do preço único do livro, que já existe em muitos países. Sim. No Brasil já está há muitos anos em pauta e não foi oficializada, mas é uma lei que vai garantir que depois do lançamento ninguém possa vender aquele livro com desconto maior de 10% sobre o preço de capa que foi definido pelo editor, né? E isso garantiria daí, por exemplo, até aqui na nossa feira do livro, para não ir muito longe, que às vezes tu tá do lado de uma livraria, a livraria vai receber o meu livro para vender na feira e essa livraria vai ter, sei lá, 40% de margem para trabalhar. Eu posso dar 50% do livro e aí o livreiro não vai ter como competir comigo. Então, sim, sendo editor e livreiro ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então essa lei, ela vai garantir que todo mundo consegue vender o livro pelo mesmo preço e competir, enfim.
Inclusive, alguns países da Europa, a Itália acho que foi um deles, multou a Amazon por causa disso, que eles chamam de dumping, né? E no Brasil, evidentemente, que nada foi feito. Mas é um problema para o mercado editorial. A questão é uma competição mais justa, no caso, ou um nivelamento de carga tributária mais justo. Nem de carga tributária. Mas é que a Amazon, ela não ganha dinheiro vendendo livro, ela ganha dinheiro vendendo web service, né? Então, provavelmente, esse vídeo aqui vai estar hospedado em algum servidor, em algum lugar do mundo da Amazon, que faz eles ficarem muito ricos. E se eles quiserem vender todos os livros que tem na plataforma deles por R$10, eles vão matar toda a concorrência que existe no Brasil, e para eles não vai ser um prejuízo relevante. Porque o negócio bilionário deles não é vender livros, é vender o servidor. E a da compra de livro de governo, existe o maior programa de compra de livro do mundo no Brasil, que é o PNLD que falou, né? É absurdo, assim, é muito, muito, muito bom. É o que mantém a maioria das editoras vivas, na verdade, que é a compra governamental. Então, não é ruim a quantidade de livros que o governo compra. O que é... Governo federal, tá? Governo federal. O que é uma dificuldade é que as editoras maiores, que têm mais dinheiro, eles têm mais capacidade de fazer um lobby, de mandar um cara, um representante comercial lá na escola para mostrar os livros, para dar presente para os professores, para marcar uma janta com, sei lá, com a pessoa que escolhe os livros. Quem pega os contratos são as editoras de maior porte. Então, quando acontece a compra, todo mundo que inscreve o seu livro, ele pode ser aprovado para que as escolas escolham, mas quantas escolas vão escolher o livro que foi aprovado ali para o catálogo, né, a gente não sabe. Então, uma FTD da vida, uma editora maior, mais conhecida, ela certamente vai vender mais exemplares. Mas mesmo assim é um edital muito bom para editoras pequenas também, mesmo que tu não venda uma quantidade absurda, é um edital que ajuda muito, né? A Coragem nunca esteve porque não trabalhamos com livros, né, nesse gênero. Nesse momento está acontecendo, né, a escolha, então as editoras já estão mandando para a escola as caixas com os livros. Hoje até são os dos livros didáticos, né, que é o PNLD. Então tá chegando pra gente os livros didáticos. Hoje até não vai o livro inteiro, vai uma parte do livro e um QR Code pra te ter acesso ao livro inteiro, né? Pelo gasto de papel e tudo. E aí até o final do ano, início do ano que vem, daí vai ocorrer de novo o PNLL, que daí é o Plano Nacional do Livro Literário. Esse pra Coragem é melhor. Isso, que daí eu acho que nesse caso vocês poderiam se inscrever. Mas o que acontece? Via de regra, as editoras que, né, conseguem chegar até as escolas são as editoras que têm dinheiro, porque tem um catálogo gigantesco lá e levam, né? Então... Uma vez eu estava numa escola de São Leopoldo, não vou dizer o nome aqui, fui lá por causa de um livro meu e tal, conversando com os alunos, aí no intervalo fui tomar um cafezinho com a diretora, e aí eu vi que estava em obra o ginásio da escola, né? Aí eu falei, pô, que legal, em obra e tal. Ela disse, sabe quem que tá pagando isso aqui? Uma editora dessas aí. A editora chegou lá, examinou o colégio e ofereceu, disse, vocês têm quantos alunos aqui? 1.100. A gente pode pagar esse negócio aqui se vocês adotarem a segunda parte do ensino médio ali, né? Do sexto ano em diante, não, quinto ano não, sexto ano em diante. E eles aceitaram. E não tem como competir, não é pela beleza do livro, pela qualidade e tal, né? Teve uma reportagem isso esse ano, acho que foi da Intercept Brasil. Posso compartilhar com vocês depois, que fala sobre esse tema. Até como nos últimos anos teve muita denúncia, né, disso, até eles têm tido mais cuidado agora na abordagem com as escolas, assim, né? Mas o PNLL, que é o Plano Nacional do Livro Literário, ele ainda é novo. A gente só fez uma escolha até hoje, que foi em 2022, se eu não me engano. Então, como é de 4 em 4 anos, né? Então tá para ocorrer agora de novo pro início de 2026, né? Mas, meninos, então, agradecendo aí a presença de vocês, né? Quero novamente reforçar aí, né, pra mim, o quanto eu fiquei contente de poder conversar com o Luiz Augusto Fischer aí, era pra mim um dos sonhos de professor de língua portuguesa do Estado do Rio Grande do Sul poder conversar com o Fischer, então vim hoje pra tietar mesmo, já pedi os autógrafos, depois quero foto, apesar de que eu tenho um episódio inteiro em vídeo gravado aí. E já quero reforçar também o convite para visitar a escola e falar sobre o livro lá, né? Os outros colegas de língua portuguesa também ficaram bastante contentes que eu vim conversar contigo e gostaria de te receber lá. Mas apesar de quando o Rodrigues ofereceu, né? Ele disse, eu posso trazer o Fischer. Ele disse, não, eu quero gravar o podcast com ele, porque pelo menos fica o registro histórico de que nós gravamos, e daí todo mundo pode assistir,
que no presencial, infelizmente, é só as pessoas que estão lá naquele momento, né, que vão ter acesso, mas a gravação eles vão estar por muito mais tempo, né. Também foi um prazer imenso aí conversar com o Tomás, né? Já fica o convite aí, Tomás, pra gente poder conversar com os outros autores dos outros livros aí, que tu esteja presente junto também, né? Pra poder falar sobre todo esse processo, porque também eu acho que pra ti, cada autor que tu publica também é uma experiência diferente, né? De poder publicar cada livro diferente, né? Então já fica o convite pra gente poder se encontrar outras vezes. Vou deixar também o colega se despedir. Queria agradecer, então, a participação de vocês. Dizer que eu tô me sentindo um pouco fora, peixe fora d'água, que sou da matemática, né? Você com todo esse conhecimento literário aí, me senti um pouco pequeno aqui hoje. Mas foi bacana compartilhar essa experiência, ver a experiência de vocês. E a gente, como escola, só agradece a presença de vocês nesse podcast. Tu viu que eu falei que eu não tenho medo de regra de 3, por exemplo, já é alguma coisa. Já é alguma coisa. É a moeda matemática que eu tenho para botar na conversa. Se quiserem também fazer uma fala de despedida aí, fiquem à vontade. Um abraço para todo mundo, para o pessoal da escola lá. Nos vemos em seguida, em algum momento. Muito obrigado. E também agradecimentos novamente aí ao Rodrigues, né? Que disse que fez o meio de campo aí para a gravação, e espero que a gente possa se encontrar muitas outras vezes aí e tocar esse projeto aí com o apoiador aí, tanto o Rodrigues Júnior quanto o Instituto Evoluir, e também pela casa e o Estúdio Hype que nos recebeu com tanta qualidade hoje. Valeu, pessoal. Vida longa e próspera. Foi câmera, foi áudio. Silêncio no set, por favor. Entre uma das coisas mais perigosas que pode existir para o ser humano é a falta do hábito da leitura. E nós, o Instituto Evoluir, como sempre apoiamos a escola pública nas suas imensas necessidades e também estamos ao lado nos seus grandes desafios, temos a honra de apresentar para você, diretor da escola pública, para você, professor da escola pública, um projeto embrionário, corajoso, mas lotado de boas intenções e com parceiros sensacionais. Se você já conhece o Instituto Evoluir, sabe da nossa vontade, do nosso desejo de, junto com você, na escola pública, desafiar o destino. E por isso nós temos a honra de receber aqui para apresentar a vocês, e é de uma falsa modéstia dizer que eu vou estar apresentando alguém que você e pessoas que você já conhece, mas vou apresentar para vocês essas pessoas dentro do nosso projeto, que é o projeto do Clube da Leitura do Instituto Evoluir, juntamente com a Editora Coragem. Então receba aí na sua escola, receba através do link desse vídeo, duas figuras parceiras e de extrema importância em tudo que vai acontecer. Recebo hoje aqui para explicar para vocês sobre o nosso Clube da Leitura, Tomás Daniel Vieira, futuro prefeito da cidade de Charqueadas, já sendo disputado por muitas correntes políticas lá, o senhor Tomás Daniel Vieira, editor da Editora Coragem, e o sempre amado professor Luiz Augusto Fischer, que vai estar aqui falando um pouco sobre o nosso Clube da Leitura, sobre os livros disponíveis para você, diretor, em relação a esse clube, e nós vamos estar explicando como você pode fazer parte disso tudo, como você pode ter o autor na sua escola e a importância disso tudo para você. Muitíssimo obrigado pela presença do Tomás Daniel, obrigado, Tomás, pela tua vinda aqui hoje, editor da Coragem, também ao professor Luiz Augusto Fischer. Eu vou iniciar essa nossa fala fazendo uma pergunta bem simples para vocês. Qual é o primeiro livro de memória de infância de vocês que vocês leram? Não que leram para vocês, que vocês leram. Vou começar pelo Tomás Fischer, respeitando a questão que a memória dele tá mais fresca que a minha e a tua. Então, Tomás, conta pra gente aí. Qual foi o primeiro livro? Tu que é um editor hoje, qual foi o primeiro livro da tua memória de infância que tu leu? Conta pra nós. Eu li sozinho, foi o primeiro Harry Potter. Bom, que legal. Até escrevi à mão eu tinha 8 anos na primeira folha do livro, que este livro foi um presente do meu pai e da minha mãe, tal data de 2002. Demorou um pouco depois que eu ganhei para que eu efetivamente lesse ele, mas foi o primeiro que eu peguei e li sozinho. Se o teu primeiro foi o Harry Potter, acredito que não tenha sido necessariamente o professor Fischer ou o Harry Potter o primeiro. Professor Fischer, e aí, a memória diz o quê? Conta o quê? Eu sou um pouquinho mais velho, não peguei essa boneza do Harry Potter, é um grande livro, né? Sabe que o primeiro que eu li autonomamente, que eu me lembro, é um livro que eu li no terceiro ano primário, quer dizer, terceiro ano de ensino fundamental. Eu troquei de escola no meio do ano.
Então eu me lembro bem que foi nessa virada, quando eu entrei no novo colégio, que era um colégio só de meninos, eu vinha num colégio de freira, que era todo queridinho, todo mundo era meio mãe, assim, né? Eu fiquei, assim, meio assustado naquele mundo e eu tava com um livro na mão. É um livro que ninguém vai conhecer e tal. O livro se chama Percy Winner, o nome de um menino que estava indo para uma escola interna. É um livro norte-americano e tal. O livro é horrível. Então. Fica a dica. Que eu penei para ler ele, assim, mas eu me lembro porque foi uma coisa muito assim, eu ficava nos primeiros recreios com o livro na mão, lendo, assim, e me identificando muito com o personagem, né? Foi muito importante na minha vida. Eu vou dividir com vocês a minha experiência. O primeiro livro que eu li chama-se Veludinho. Eu já tentei comprar ele, eu estava na segunda série, já tentei comprar ele diversas vezes pela internet. E eu chego ao final, compro e depois recebo a mensagem que o livro não tem mais estoque, que não chegou, já sequei os sebos. Mas contava a história, ô Tomás, de um menino que havia achado um pássaro no pátio, ele havia caído, e ele e o avô têm uma saga para cuidar daquele pássaro. Só que a professora da segunda série da escola José Ovídio Guerra, do bairro Eldorado, em Contagem, quando eu morava na época, ela teve a sensacional ideia, professor Fischer, como os professores sempre o fazem, de estimular a gente por meio do seu exemplo. Então ela chegava na sala de aula, no pós-recreio, quando aquele tumulto estava acontecendo, e ela começava com uma voz suave e baixinha, lendo uma frase do livro, até que todo mundo ia falando, shh, calma, tu tá me atrapalhando, deixa eu ouvir. E a gente ia ouvindo a narrativa do que havia acontecido. Quando eu vi o livro na mão da professora, eu tenho que confessar para vocês que ele parecia ter 6.000 páginas. Mas até um dia eu descobri que esse livro estava na biblioteca da escola. E foi um dos momentos mais mágicos, porque eu não voltei do recreio. Eu fiquei na biblioteca durante o restante da aula, sem ser notado, porque entre tantos que ali estavam, eu fiquei lendo o livro, e no outro dia, quando ela começou a contar, ela encerrou a contação de história e ela disse, e amanhã a gente vai saber o desfecho. Será que o seu Antônio e Pedro liberam o veludinho ou ele vai seguir morando nessa gaiola com eles? E eu, sem pensar, gritei, vai ser liberado. Então, entregou o fim. Dei um spoiler, porque eu havia lido o livro na biblioteca. E é para que mais alunos possam ter esses momentos de prazer, de descoberta, que nós estamos reunidos aqui hoje para falar, e eu vou deixar que o Tomás conte um pouco para nós, né, sobre esta coleção que está à disposição de todas as escolas públicas, através da parceria da Coragem com o Instituto, para que os professores levem esses livros para os seus alunos, para que o façam através da leitura coletiva, para que façam com a leitura individual, e que esses livros possam chegar, em primeiro lugar, doados pelo Instituto, que eles possam ter acesso pelo nosso instituto para esse aluno, e, em segundo lugar, que a gente possa fazer com que esse aluno, estimulado à leitura, também tenha a honra da presença dos autores nas suas escolas, mediante agendamento, mediante a possibilidade disso tudo. Tomás, conta pra gente aí, tu que é o editor dessa coletânea aí, conta pra gente um pouco sobre ela, fala um pouco sobre os títulos, e depois vamos ouvir o professor Fischer. Então, a coleção são textos que foram publicados originalmente como folhetim na revista Parêntese do Grupo Matinal Jornalismo de Porto Alegre. Todas as histórias se passam em Porto Alegre, esse é o recorte. E elas são textos muito leves, são textos curtos, fluidos, são fáceis de ler. E não sei o que dizer mais além. São bem distintos entre si, também tem vários temperamentos, assim, tem umas histórias mais pesadas, outras mais leves, né? Tem histórias com personagens mais jovens, outras com personagens mais adultos, né? E tem histórias que se ligam diretamente ao tempo da pandemia, né? Porque alguns desses folhetins foram publicados nessa revista digital durante a pandemia. Então, a pandemia foi uma experiência brutalíssima para todo mundo, né? Então, são também histórias que eu acho que nos ajudam a pensar sobre o que foi aquele período. Acho que é por aí. Professor Fischer, tu que é um professor que forma professores, né? Tu que tem passado geração de professores por ti e conhece a fundo, né? Porque é idealizador e é um dos autores aqui da coletânea. Deixa eu te perguntar, de que forma tu enxerga que esses livros em sala de aula podem ajudar o nosso professor da escola pública hoje, com as turmas dele? Em que sentido tu considera que esses livros possam fortalecer o desejo pela leitura? E de que maneira tu vê a importância da oportunidade da presença do autor futuramente na escola?
Eu acho assim, primeiro que quando a gente, em sala de aula, a gente oportuniza, como foi a história que tu contaste aí né, veludinho, Veludinho. né? Quando a gente tem a oportunidade de acompanhar uma história com personagens, a gente vive meio que de maneira emprestada vidas que a gente não viveu, né? Isso eu acho que é uma coisa decisiva na experiência da leitura. Isso acontece também no cinema, mas na leitura acontece de uma forma, não é querer puxar a brasa para nossa picanha aqui, né? Mas no livro, na leitura visual, na leitura auditiva também, há uma força maior do que a força do cinema, porque, digamos, a gente vai ler um livro e o livro diz assim, bom, era uma casa de esquina que tinha árvores na volta. No livro, eu tenho que criar essa casa na minha cabeça. No cinema, apareceria essa imagem. Então, eu não estou pensando, eu estou vendo aquilo que alguém pensou para personificar aquela história. Então é isso, eu estou dizendo assim de maneira meio rápida, eu sou absolutamente a favor do cinema, evidentemente, das séries e tudo, mas a leitura ela tem um poder assim de convocação da nossa imaginação que é superior. Então é isso, essas novelas que tem aqui, essas folhetins, enfim, eles atiçam muito a imaginação da gente porque, por um lado, são vidas, né, de pessoas que estão aí com quem a gente podia cruzar na esquina e tal, né? E, por outro lado, são vidas muito intensas. Então, a gente tem histórias de relacionamentos, tem a história, sei lá, para pegar um exemplo, o exemplo da história da Cláudia Tages, uma moça de uma família estritamente gremista, vai se apaixonar e vai casar com um cara de uma família colorada, né? Então, pode parecer uma coisa trivial, mas nós aqui no Sul vivemos isso muito intensamente, né? E se a gente quiser, pode pensar que isso aqui é a história do Romeu e Julieta também, né? A história das duas famílias inimigas, não sei o quê. Então, eu acho que tem também essa virtude, que é uma coisa que a gente faz questão nos folhetins, que é de botar a cidade para dentro, né? Aquela sensação de dizer, pô, eu conheço essa esquina aqui, né? Essa história da feira, no caso do meu livro, da Feira do Livro, eu sei onde é que é, ali na Praça da Alfândega e tal. Então, eu acho que são essas duas coisas, né? A força da imaginação que a literatura te permite, no sentido de que a gente acaba vivendo uma vida nova no conforto de quem está só lendo, né? A gente não está passando por tudo aquilo, a gente só se identifica. E, por outro lado, essa coisa da cidade, né? De enxergar a vida tal como ela acontece na nossa volta. Ser uma história, entre aspas, gaúcha, né? Ser uma história contemporânea dos nossos alunos, Exatamente. como o excelente livro do Rafael Escobar. Cito também o Paulo Damin, aos nossos professores da Serra aí, que tem a proximidade com o Damin, fica a dica da leitura. Mas, além de tudo isso, eu gostaria de salientar aos professores, eu gostaria de salientar às escolas que nós estamos dispostos e organizando, respeitando muito a agenda dos nossos autores, a presença do autor em sala de aula, a presença do autor na escola. Porque muitas vezes é inacessível, o professor Fischer, à escola pública, essa presença. Ela não é facilitada, ela não acontece de forma rotineira e honra muito, a gente já fez um processo parecido com a Coragem, com o livro da Clarissa, honra muito ao aluno, honra muito à escola a presença do autor. E aí eu quero te fazer uma pergunta e deixar essa pergunta para o Tomás também, né? Qual é o impacto que vocês enxergam de estar dentro de uma escola pública gerando novos leitores? Porque eu acredito que, assim como quem grava um disco quer ser ouvido, quem escreve um livro quer ser lido. E muitas vezes lido fora da sua bolha comum, fora daqueles elogios cotidianos que a gente está acostumado. E não tem ninguém mais sincero que um adolescente. É uma experiência assim, eu já tive algumas experiências desse tipo, é uma experiência sensacional. Porque esses livros são imaginações, são ficções, né? Ou seja, são coisas parecidas com a verdade, mas eles não são a verdade. Essas histórias não aconteceram, né? Mas só não aconteceram por detalhe, porque na verdade elas são muito parecidas com a vida real. Então, é a imaginação do autor que entrou em cena aí. Mas quando a gente conversa com leitores, especialmente leitores jovens, assim, a gente tem essa experiência magnífica que é a de ver ou de perceber a imaginação deles sobre a nossa imaginação. Então, muitas vezes acontece de a pessoa, né? Há professores também que gostam de fazer isso, assim, leem um livro e estimulam os alunos a escrever uma história a partir daquela que eles leram, ou para dar um desfecho diferente daquele que tem no livro, né? Para a história, para um enredo que foi lido. É isso, estamos falando assim, dessa coisa poderosa que é a imaginação, né? E a juventude, se ela for bem tratada, ela sabe imaginar coisas bacanas. Tomás, tu como editor e que topou, né? Ficar um agradecimento do Instituto ao Tomás,
que foi prólogo desde sempre conosco, foi gentil desde sempre conosco e é um dos patrocinadores do Instituto para esse projeto. Deixa eu te perguntar uma coisa, Tomás, tu como editor, que expectativa e que impacto tu nota que isso possa trazer para as escolas e para os alunos a utilização dessa coleção em si, que tu é um dos responsáveis? Eu acho que o impacto é diretamente na formação do aluno, de dar o interesse dele de ler também, né? Eu não, quando eu tive no ensino fundamental, principalmente, eu não recebia livros muito acessíveis para ler, na verdade. Se eu dependesse do que eu li no ensino fundamental para pegar o gosto da leitura, acho que eu talvez não fosse me tornar um leitor, assim. E o que eu acho que essas novelas, elas já têm uma probabilidade muito maior da pessoa que está lendo se identificar, que nem o professor falou, de ver ali a esquina que ele conhece, de ser uma linguagem que ele já está mais habituado. Então, acho que isso vai ser precioso para as pessoas que vão ler, comparando com a minha experiência, que não foi tão boa assim, nos primeiros livros que eu fui convidado a ler, para não dizer obrigado, no ensino fundamental. E buscando, então, trazer essa oportunidade para você, professor, diretor de escola pública, eu quero deixar 2 pontos claros. Primeiro, o próximo passo é o mais importante. Se você está assistindo esse vídeo, se você recebeu esse link, é porque a sua escola já está pré-selecionada para participar desse projeto. Basta seguir com as orientações que foram enviadas pela equipe do Instituto, para que a gente possa estar organizando a agenda de entrega de livros e também buscando a possível agenda dos autores. Mas, como eu gosto de dar spoiler, vocês notaram, desde a 2ª série eu já dava spoiler do final do livro, para os demais, eu vou dar um outro spoiler para você que está nos assistindo. A grande ideia, a grande sacada desse projeto é que após a visita dos autores, nós possamos trabalhar nas escolas oficinas de escrita criativa, principalmente focando o aluno, incentivando o aluno, para que essa escrita traga para ele resultados na redação do Enem. Feito isso, nós vamos buscar trabalhar com os alunos que estiverem dispostos da tua escola, com os professores que estiverem dispostos da tua escola a trabalhar a oficina de escrita criativa. Nós vamos trabalhar com eles a possibilidade da impressão das suas possíveis redações, do resultado das suas redações em um livro pela editora Coragem. Então, a nossa ideia é mostrar para o aluno da escola pública que a leitura traz resultados, que podem trazer resultados, inclusive de curto prazo, relacionados às questões da profissão e do Enem, e também mostrar para eles que nós podemos e devemos juntos desafiar o destino. Fazer aquilo que muitas vezes pode parecer improvável ou impossível, e para isso basta que a gente tenha a coragem necessária e bons parceiros. Muito obrigado, professor Fischer. Nos honra te ter nesse processo. Obrigado. E obrigado, Tomás, por toda a confiança. E nós ficamos na expectativa de você, da escola pública, para o agendamento e a realização de tudo que for necessário para o Clube da Leitura da Editora Coragem e do Instituto Evoluir. Grato pelo teu tempo e confiante nessa parceria. Somos orgulhosos da escola pública. Obrigado por todo o trabalho que você tem feito todos os dias na tua escola. Muitíssimo obrigado.